Olá, boa noite. Hoje é 7/9/2023. Acabei de vir de um culto, o culto dos homens que vencem, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Fui juntamente com a minha esposa e foi uma bênção. Estou aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. Está escrito em Mateus, capítulo 18, no versículo 20: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Não importa quem é ou quem são os que estão em nome de Jesus Cristo. Se está falando em nome dele, ele se faz presente. Não importa aonde, se é uma pessoa do mundo, uma pessoa da igreja, de qualquer religião, mas se está falando em Deus, em Jesus Cristo, ele está presente. Então, se Deus e Jesus Cristo está presente, em quem fala de Deus e de Jesus Cristo, é melhor. É melhor se na sua casa, onde você mora, no condomínio, no prédio, na rua, na cidade, se tem gente falando de Deus e de Jesus Cristo, da palavra dele, é melhor 1 milhão de vezes do que não falando. É melhor muitas vezes. Então, nós temos que ter o amor dentro do nosso coração, porque o amor edifica. O amor edifica tudo, você acredita? Por isso que o apóstolo Paulo aconselhou a igreja de Corinto. Eu vou mostrar para você o que está escrito em Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Então entenda, se você tem um amor dentro do seu coração e você ama a você e ama ao seu semelhante, então vai edificar, vai ter o que? Paz, união, não vai ter briga, contendas nem inimizade. Então, se você não tem um amor, se você tem ódio, raiva, ira, sentimento de vingança ou sentimento ruim contra o seu próximo, você vai querer inimizade, briga, contendas, você vai caluniar, você vai dizer que alguém fez algo sem ter feito, você vai inventar que alguém está fazendo uma coisa sem estar fazendo, e não é bom. Não é bom porque o amor não vai edificar você no grande dia. Então, se você não estiver o amor, no grande dia você não vai ser edificado, se você não amar o seu próximo. Então, o que é que acontece? Na igreja de Corinto, as pessoas sabiam que tinha coisas que eram sacrificadas aos ídolos. O que era sacrificado aos ídolos? Alimentos que eram sacrificados a demônios, que se diz ídolos. Aqui não era um ídolo, um gladiador. Ninguém sacrificava nada em nome de um gladiador, de um guerreiro, de um lutador que tinha lá naquele tempo, naqueles lugares, naqueles ambientes de lutas, que eles eram os ídolos, muitos deles, aqueles filósofos, aqueles homens que tinham sabedoria naquela época. Ninguém sacrificava nada em nome deles, entenda, em nome de nenhum ídolo. E hoje em dia ninguém sacrifica nada, um animal ou pessoas, em nome de nenhum ídolo que tem em cima da terra. Não estou falando contra os ídolos, cantores, levitas, jogadores, não estou falando de ídolos, pessoas ricas, famosas, atores, atrizes, não estou falando de pessoas que são muito reconhecidas nas redes sociais, que tem bastante seguidores, não estou falando disso. Ninguém sacrificava naquele tempo em nome de gladiador, em nome de qualquer outra pessoa, ou de filósofo, ou de mágico naquela época, ou de feiticeiro, ou de bruxo, ou então de macumbeiro. Ninguém sacrificava nada em nome dele, sacrificava aos demônios, a diabo, a Satanás, ao deus Moloque. Esse deus Moloque era um deus que era um deus de ferro, que as pessoas pegavam o próprio filho e jogavam vivo dentro do deus Moloque, né, que não tem nada a ver com Deus, Criador dos céus e da terra, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Só o que é que acontece? Eu e você, nós, muitas das vezes, se nós incentivar o ódio, a raiva, a ira, a contenda, se nós não quisermos a amizade, união, a paz com o nosso semelhante, é como se nós estivéssemos fazendo sacrifício aos ídolos, ao demônio, ao diabo, a Satanás. Entendeu? Quando você incita o ódio de alguém, quando você injuria alguém, quando você persegue, quando você quer ver o mal de alguém, quando você fala de alguém, quando você calunia alguém, quando você diz que alguém está fazendo algo sem estar, quando você diz que alguém fez algo sem ter feito, quando você diz que alguém falou alguma coisa com você, ou com o Cicano, ou com o Beltrano, sem tiver feito, isso é como se fosse um sacrifício aos ídolos. Por quê? Porque o ídolo, alguém matava um animal, seja ovelha, ou galinha, ou seja porco, ou vaca, ou pombos, ou até outros tipos de animais, e sacrificava a eles, oferecia a eles
E sabe o que é que eles faziam? Eles comiam e davam para os outros comer. Então, naquele tempo, todos da igreja passaram a ter conhecimento disso, e várias pessoas de Israel passaram a ter conhecimento disso, e isso foi proibido em Israel. Quem fazia essas práticas, sacrificado aos ídolos, a Moloque, aos outros deuses, tinha na lei que eles deveriam morrer, eles deveriam ser crucificados ou apedrejados naquele tempo, ou ser jogados aos leões. Qual os leões? Os leões mesmo, né? Leões humanos não. Leões que iam e comiam ele. Então você acredita que as pessoas faziam isso? Pegavam as crianças, pegavam jovens, pegavam pessoas e jogavam dentro do deus Moloque, que era um animal, um bicho de ferro que jogava lenhas, jogava carvões ou pedaços de pau, e eles faziam isso. E eles sacrificavam também pessoas e muitas das vezes até comia ali o cadáver humano, e isso era sacrifício a deus Moloque, ao deus, a Satanás, ao diabo e aos demônios. Não que eu seja contra Satanás, ao diabo e os demônios, contra Moloque. É porque eles são contra o Deus Criador dos céus e da terra. E somente o Deus Criador dos céus e da terra é que pode botar eu, você, o ser humano, lá onde ele está, nos céus. Num lugar que não vai ter fome, nem ranger de dente, nem dores, não vai haver choro, não vai haver coisas ruins, vai haver só nós glorificando a Deus como anjos no céu. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos. Você vai falar Kadosh, porque santo é Kadosh. Só que a palavra santo foi traduzida. Todas as palavras, todos os nomes que tem hoje, nenhum são nomes de pessoas que foram no tempos bíblicos. Todas foram ali traduzidas de uma forma que nem mesmo poderia, mas foram. Então, nenhum nome que está em cima da terra é reverenciado às pessoas de Israel que viveram, os apóstolos, a Deus e Jesus Cristo. Por quê? Porque eram outros nomes em hebraico. E eles trouxeram, né, para cá, né, e colocaram nomes em reverência a eles, entendo. Só que são nomes que têm respeito, né, na sociedade, né? Nós temos que ter respeito, consideração pelos nomes dos santos, de Maria, Deus e Jesus Cristo. Foram nomes que foram atribuídos a Deus em 1500. Em 1500, logo quando eles vieram e descobriram o Brasil, eles trouxeram escrituras e começaram a falar outra língua que se tornou a língua nossa, português, né? E tem a língua portuguesa, tem a língua. Você sabe que veio várias pessoas de vários países, quando veio com Pedro Alves Cabral, quando descobriu o Brasil. Não veio só um navio, nem um barco, veio muitos barcos, muitas pessoas e trouxeram. Mas só que Deus e Jesus são nomes atribuídos e os outros nomes são muito atribuídos. Então Deus abençoe você e sua família. O que é que nós temos que ter? O amor. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus e por Jesus, ele diz: mas o amor edifica. O amor edifica um casamento, o amor edifica uma amizade, uma família. O amor edifica amizade entre amigos, entre pessoas que moram no mesmo ambiente, que não têm ali as mesmas opiniões, ou as mesmas práticas, ou as mesmas atitudes, que são pessoas que têm pensamentos e atitudes diferentes, mas se estiver o amor, se amar o seu semelhante, simplesmente vai ser uma coisa edificada, vai ser uma coisa boa. Então, o amor, quem ama não faz mal, quem ama não calunia, quem ama não atrapalha, quem ama não injuria, quem ama respeita. Então, nós temos que se respeitar. Quando você entra num ambiente e que a pessoa lhe respeita, não é bom? Quando você é respeitado, quando ninguém não lhe persegue, nem lhe atrapalha, é muito, muito bom. Então, eu quero dizer para você, o amor edifica. Se você não tiver o amor dentro do seu coração, você não vai conseguir estar edificado na presença de Deus e você não vai conseguir a salvação. Porque tudo passa, mas as três coisas não passarão. O amor, a fé, a esperança e o amor, eles vão permanecer quando tudo acabar em cima da terra. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão, Jesus disse. O apóstolo Paulo, segundo ele, diz que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses três é o amor. Por isso que é bom amar o próximo, por isso que Deus ele nos ama, e veja que prevalece é o amor. Mesmo nós sermos falhos, ser humano, ele quer nos colocar lá onde ele mora. Por quê? Porque ele nos ama, porque ele nos quer bem. Só que
o juízo vai ser sem misericórdia para aqueles que fizeram mal